Olá, gente, bom dia. Estamos de volta aqui, finalizando o nosso curso de responsabilização perante os tribunais de contas. Se não concluirmos tudo nessa aula, a gente vai ver só uma complementação na aula seguinte, mas eu acho que dá para finalizar tudo hoje. Vamos correr para fazer isso. Nós paramos na última aula, acho que essa é a aula número 10, na aula anterior, número 9, nós começamos a trabalhar alguns tópicos bem específicos em relação ao responsável, né? Vimos a questão do particular, do agente público, e ficamos de ver hoje em relação à pessoa jurídica. Só relembrando, estou dando algumas pinceladas e alguns pontos, porventura, polêmicos. Não é uma apresentação sistematizada do assunto, tá? Eu parei aqui nessa súmula 286 do TCU, que nos diz o seguinte: a pessoa jurídica de direito privado destinatária de transferências voluntárias, ou seja, aqui essa súmula se aplica no caso de convênio de recursos públicos federais, porque é uma súmula do TCU, com vistas à consecução de uma finalidade pública, tá? Responde solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na aplicação desses recursos. Em síntese, o administrador responde de forma solidária com a pessoa jurídica no caso de má execução de um convênio. Tá? Quais são as razões dessa súmula apresentadas pelo TCU? O TCU ele diz o seguinte, de que a pessoa jurídica de direito privado, quando ela assina um convênio, ela assume o papel de gestora pública ao celebrar com o poder público. Tá? Aqui esse primeiro argumento é uma espécie de equiparação, é uma ficção em que o TCU diz, olha, quando uma empresa, uma pessoa jurídica, não é necessariamente uma empresa, uma pessoa jurídica privada, seja empresa, uma associação, uma ONG, ela assina um termo de convênio, ela se equipara a um órgão público, uma pessoa jurídica pública, direito público. Logo, raciocínio do TCU, os seus administradores passam a equivaler a um agente público, a um gestor público. Para o TCU, o raciocínio se conclui assim, se o gestor público tem o dever de prestar contas, o administrador também o tem. Se o gestor público se omite nessas contas, ele vai responder pelo débito. Assim, o administrador da pessoa jurídica privada. E ele continua dizendo assim, de igual forma, a responsabilidade pela aplicação dos recursos federais transferidos ao ente privado também alcança os dirigentes de entidades privadas, beneficiadas desses repasses, que eu estava falando para vocês. Com efeito, é a pessoa natural, pessoa física, quem determina a destinação a ser dada à verba pública da União recebida pelo convenente. Meus caros, aqui vem a boa crítica acadêmica. Por que eu digo acadêmica? Eu não falo com o intuito de desmerecer, com todo respeito, mas eu acho que nós temos que ter um olhar crítico sobre aquilo que a gente se debruça. Orientação direta que eu dou para os colegas. É bom seguir a súmula do TCU. É bom seguir a súmula do TCU não porque seja obrigatória. O TCU tem uma outra súmula, que é a 222, que diz que os entes municipais e estaduais, além da União, devem acatar as decisões do Tribunal de Contas da União no que se refere às normas gerais de licitação e contrato e convênio. Meus caros, essa súmula só tem validade se o recurso for federal. Se o recurso for estadual ou municipal, de quem é a competência de fiscalizar esses recursos? É do Tribunal de Contas do Estado ou dos municípios, conforme o caso, onde existem os Tribunais de Contas dos municípios. Por que essa súmula do TCU não vincula os Tribunais de Contas do Estado ou do município? Por um motivo muito simples. O TCU não recebeu da Constituição a jurisdição, a competência para cuidar da legislação federal. Isso é lá do STJ. O TCU não tem essa prerrogativa. Em que pese toda a boa vontade do mundo, mas ele não tem. Quer prova disso? Se o Tribunal de Contas decidir de forma diversa do TCU, cabe reclamação para garantir a jurisdição do TCU? Não cabe.
Não tem como pegar uma decisão do TCE e ir lá para o TCU. Não tem como. Tá? Então, assim, agora por que então seguir a súmula do TCU? Por questões de convencimento. A súmula aqui, nesse caso, esse tipo de súmula, ainda mais nessa circunstância, que foge até da jurisdição do TCU, ela tem mero poder de persuasão. Agora sim, como o Tribunal de Contas da União é um respeitável tribunal, é um respeitável que, em 99% dos casos, é o nosso azimuth, a nossa estrela guia, eu recomendo vocês a seguir o entendimento do TCU. Até por uma perspectiva mesmo de integridade, é muito desejável que o recurso público seja tutelado, independentemente se ele é federal, estadual ou municipal. Porque o cidadão, vamos nos colocar não agora como servidores públicos, mas sim como cidadãos, a gente não quer saber de onde vem um recurso, se ele é federal, estadual ou municipal, a gente não quer saber. A gente quer o serviço público. Porém, dito isso, recomendando que vocês realmente sigam a súmula do TCU, é que nem professor de cursinho que diz, olha, tenho as minhas críticas, mas na hora lá da prova põe a jurisprudência dominante. Dito isso, vou fazer algumas ressalvas aqui, tá? A primeira ressalva que eu faço é essa equiparação aqui da pessoa jurídica privada a uma pessoa jurídica de direito público. Meus caros, é desnecessária. Por que é desnecessária? A Constituição Federal, no caso do Estado do Amapá, a Constituição do Estado do Amapá, os outros estados devem replicar esse modelo, diz que qualquer um, pessoa física, pessoa jurídica, privada, não interessa, qualquer um que use recurso público responde perante o Tribunal de Contas. Então aí, o critério ele não é subjetivo, não é da pessoa que utiliza o recurso. O critério ele é objetivo, é da natureza desse recurso. Se o recurso ele é público, haverá incidência da competência do Tribunal de Contas respectivo. Então essa equiparação número 1 aqui, a meu ver, é desnecessária. É possível alcançar o particular, a gente viu isso na aula anterior, com jurisprudência do próprio TCU, é possível alcançar o particular sem fazer essa equiparação. Essa equiparação aqui ela tem um efeito danoso, a meu ver, que é transferir de forma mecânica e imediata para a pessoa física, para o administrador da pessoa jurídica privada, uma responsabilidade que em primeiro momento não é dele. Em primeiro momento não é dele. Essa solidariedade criada aí, por meio dessa equiparação, dessa ficção, ela é danosa. Por quê? Porque, meus caros, a solidariedade, em regra, ela deriva da lei ou do contrato. Quer um exemplo? A Lei 8.666, ela nos diz que os membros da comissão de licitação respondem solidariamente pelos atos da comissão, salvo se um deles divergir por escrito. Tem que estar lá, registrado no processo. Ah, mas Paulo, lá nas primeiras aulas você falou que a equipe de apoio do pregoeiro só responde por culpa. Não, equipe de apoio do pregoeiro. Estou falando aqui da comissão de licitação. A lei diz claramente que a responsabilidade entre os membros é solidária. Quer ver um outro exemplo de solidariedade dito pela lei? Nos casos de dispensa de licitação, se houver superfaturamento, o agente público que contribuiu para essa dispensa vai responder solidariamente com quem foi contratado. Essa solidariedade está na lei, a gente nem para pensar. Está lá, a lei já está cravando isso. Um outro exemplo dessa mesma lei, as empresas consorciadas respondem solidariamente. Isso tem que estar no edital e no contrato. Tem que estar lá. Ou seja, a lei está dizendo isso. Diferentemente, é a gente pegar algo que não está na lei, criar uma ficção e atribuir uma responsabilidade solidária. Por que isso é danoso? Perdão, não coloquei aqui meu cronômetro, mas vamos lá. Coloquei agora. Por que isso é danoso? Meus caros, vou lembrar aqui rapidamente uma passagem lá do Celso Antônio Bandeira de Mello, em que ele nos lembra de onde vem o direito administrativo. O Celso Antônio Bandeira de Mello diz, olha, o direito administrativo, não por coincidência, historicamente nasceu com o Estado moderno. Queda da Bastilha, Revolução Francesa, limitação dos poderes do soberano, nascimento do direito administrativo. O direito administrativo, ele nasce para proteger o indivíduo.
e não para proteger o Estado. Só que a gente começa a estudar o direito administrativo vendo logo os poderes da administração. Aquelas prerrogativas lá, aquela quebra de isonomia, não é isso que a gente vê? Só que essa orientação do Mello é interessante porque ela nos leva logo à primeira conclusão desse raciocínio. É o princípio da legalidade. A administração só pode fazer aquilo que a lei permite. Não é? Não é o inverso da legalidade para a pessoa, para o indivíduo? É inverso. Então, meus caros, o direito administrativo nasce para proteger o indivíduo e nasce para limitar os poderes do Estado. Tanto que o Celso Antônio Bandeira de Mello ele fala assim que antes de ter um poder, a administração tem um dever-poder. Todos os seus poderes são instrumentais, eles só são utilizáveis se estiverem visando uma finalidade pública. Se a finalidade não for pública, esse poder não pode ser resgatado. Tá? Então, meus caros, com essa linha de raciocínio, é uma linha de raciocínio que se encaixa muito bem em um Estado constitucional, um Estado de direito, um Estado democrático. Nessa perspectiva, a meu ver, foge um pouco da linha da legalidade a atribuir de forma mecânica a responsabilidade solidária entre o administrador com a empresa no caso de convênio. Por que eu digo de forma mecânica? Em determinadas circunstâncias especiais, é totalmente cabível a responsabilidade solidária. No segundo ponto aqui, vem uma obviedade também. É claro que a empresa por si só, a pessoa jurídica privada, aí pode ser uma associação também, não executa o ato. É claro que existe uma pessoa humana coordenando esses atos. A pessoa jurídica, ela é uma ficção do direito. Ela é uma ficção que foi criada justamente para separar o patrimônio da pessoa natural com o patrimônio da pessoa jurídica. Quando o TCU gesta essa súmula, o que ele está fazendo? Ele está destruindo essa ficção jurídica. Ele está destruindo esse cuidado que o direito teve de separar um do outro. Quando é, então, que uma pessoa privada, uma pessoa natural pode vir a responder por um ato da pessoa jurídica? Em regra, quando ela abusa do direito, quando ela abusa da personalidade jurídica para fins ilícitos. É quando ela diz, olha, eu vou me utilizar desse CNPJ aqui para fazer algo ilícito. Por quê? Porque se vier o problema, não cai em mim, cai lá na pessoa jurídica. Então, quando a pessoa natural se utiliza dessa técnica, dessa manobra escusa, aí sim, ela pode ser resgatada, ela pode vir a compor o processo e responder. Mas isso tem um instituto próprio do direito, que é o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. É levantar o véu da pessoa jurídica e alcançar a pessoa natural. Mas isso tem critério. Seja teoria menor, teoria maior, depender do ramo do direito. Tá? Mas assim, o direito tem saída para fazer isso. O direito ele já tem a devida técnica e ele tem o devido requisito legal. A meu ver, essa súmula do TCU, como retorno a dizer, é interessante que os colegas sigam em nome da integridade do direito, até porque quem é o José Paulo perante o TCU, mas eu registro aqui essa crítica acadêmica para que a gente reflita. Tá? E isso é bastante assentado no direito. Eu encontrei acordo desde 2003, essa súmula, salvo engano, é de 2014, mas desde 2013 o TCU já tinha acordos nesse sentido aí. Tá? Mas eu deixo registrado aqui a minha crítica. Aí, só arrematando, o TCU ele enfatiza que nesse caso não é necessário desconsiderar a personalidade jurídica, não precisa desse incidente, é automático mesmo, tá? No caso de convênio. Por que no caso de convênio? No caso de contrato, o TCU diz, olha, aí no caso de contrato não tem essa solidariedade. A gente só pode alcançar a pessoa natural por meio da desconsideração da PJ, tá? Qual é a consequência positiva? Vamos esquecer agora das minhas críticas. Qual a consequência positiva da gente ter a pessoa natural junto com a pessoa jurídica na decisão do tribunal, no acórdão? Essa daqui, olha. Vai operacionalizar, vai tornar mais robusto o título executivo emanado pelo tribunal. A procuradoria lá na frente vai agradecer, porque ela vai ter 1, 2, 3 para poder cobrar esse débito. Não vai ser apenas um.
tá? Então, assim, é uma questão operacional, não deixa de ser verdade que o título executivo vai estar mais gordinho, vai ter mais massa para trabalhar com ele, tá? Mas, a meu ver, isso ainda não suprime essa praticidade, esse ganho operacional, ele não suprime as vedações legais, tá? Aqui, como eu já falei para você, já no caso de vínculo contratual, se não for caso de convênio, aí nesse caso persiste a necessidade de um incidente de desconsideração, tá? Da personalidade jurídica, tá? Não é automático. Aqui eu só sistematizei para vocês, tá? Que na jurisprudência do TCU, no caso de convênio, a solidariedade já vem só por conta da assinatura do termo, não precisa demonstrar abuso de direito. No caso de contrato, aí sim, tem que demonstrar abuso de direito, tá? E fazer a desconsideração da PJ. Ah, mas Paulo, como é que eu faço desconsideração da PJ? Não vou trabalhar com vocês aqui. Mas assim, em regra, tem que ter abuso de direito, tá? Em regra. Aqui agora eu passo rapidamente para a responsabilização do parecerista. Meus caros, de tudo que eu já li, eu acho que um dos pontos mais confusos na nossa jurisprudência, na nossa doutrina, é esse daqui. É um dos mais confusos, e eu digo por quê. Primeiro, que há muita divergência sobre a classificação do parecer. Há quem diga que o parecer ele é opinativo ou vinculativo. Outros dizem que ele é opinativo, obrigatório e vinculativo. Teoricamente, a gente consegue fazer essas três distinções. Quem faz, inclusive, é o ministro Joaquim Barbosa. A época que ele estava lá no STF, tem um julgado brilhante dele, que ele vai lá na doutrina francesa, da onde ele é filho, onde ele se formou, e faz uma brilhante explanação e ele qualifica. O parecer opinativo é aquele que não é necessário para o processo, é aquele que o gestor pode decidir contrariamente a ele sem nenhum problema, e que o gestor pede o parecer somente para se orientar, só para ter uma visão. Tem aquele obrigatório. Qual é o obrigatório? É aquele parecer que tem que estar no processo. Tem que estar no processo. O gestor ele não pode decidir sem um parecer, só que ele pode decidir de forma motivada, de forma diferente ao parecer. Ele só é obrigatório na perspectiva de que ele tem que estar no processo, mas o gestor não se vincula a ele. E nós temos o parecer vinculativo, que é aquele que o gestor ele só tem um caminho, decidir de acordo com o parecer. Só tem um caminho. Se ele quiser decidir contra o parecer, não pode, ele vai estar cometendo uma ilegalidade. Nesse caso, ou ele desiste do processo, ou ele decide como está no parecer, o vinculativo. Qual é o problema? Na prática, eu consigo distinguir muito bem qual é o parecer opinativo e o que não é. Por quê? O parecer necessário, ele aparece na lei. A lei exige. Olha, tem que ter parecer aqui, a lei me diz. Agora, eu não vi lei ainda que diga, olha, aqui o parecer é vinculativo e aqui o parecer é obrigatório. Distinguir entre um e outro é muito difícil. Aí tem doutrina que diz, olha, sabe aquele parecer lá do processo licitatório? Ele é vinculativo. Outros dizem, não, ele é apenas necessário. Na prática, é muito difícil distinguir isso. Apresentar-se primeiro o problema. Olha o que diz aqui a jurisprudência do TCU. Salvo a demonstração de culpa ou erro grosseiro, a Lindbe agora está dizendo culpa grave e erro grosseiro, submetido às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Quando o parecerista emite um parecer naquela perspectiva de que o parecer não é necessário ou vinculativo, somente a própria OAB pode penalizá-lo. Ele só responderia se o erro dele fosse grave. Tá? Isso aqui é muito confuso porque com a Lindbe parece que o parecerista só vai responder se o parecer for necessário e vinculativo. O problema é saber quando é um e outro. Tá? Resumindo a ópera, não é porque o parecerista apresenta uma opinião que difere do auditor que ele vai responder também. Muito cuidado ao colocar o parecerista na rota de responsabilização. Um exemplo que o parecerista poderia responder. Ele diz lá no parecer que é totalmente viável inexigir uma licitação em caso de publicidade. Aí seria um erro grosseiro. Um outro erro grosseiro. Olha, imagina um parecerista dizendo assim, senhor gestor,
o senhor pode renovar o contrato de natureza continuada pelo tempo que quiser. 5 anos não. 10, 15, 30 anos o senhor pode continuar, não tem problema. Aí ele até fundamenta lá, há interesse público aqui, que o Marçal Justem Filho odeia essa ideia de que, claro que tem interesse público. Se a administração estiver fazendo qualquer coisa que não seja de interesse público, está errado. É claro que vai ter. Então o Marçal Justem Filho até nos lembra, dizer que algo tem interesse público é mesmo que dizer nada. Então aí vem a famosa fundamentação, a gente já viu isso 1 milhão de vezes. Porque há interesse público na renovação do contrato. Imaginemos que nessa situação, o parecerista diz assim, e não tem qualquer limitação temporal. E tem, gente. A gente sabe que tem, né? É 60 meses, excepcionalmente com mais 12. Então, assim, travou. Voltando, que deu uma travada aqui no computador. Tá? Acho que já tá tudo ok, tá? Então, assim, salvo essas circunstâncias de erro grave, ou claro, né, de dolo, se a gente conseguir configurar um dolo, o parecerista responde. Tirando isso, a sua divergência técnica com o parecerista não é suficiente, não é razão suficiente para colocá-lo no rol na matriz de responsabilização, tá? Um outro ponto aqui ainda na tópica, como eu falei para vocês, aqui não está sistematizado, a ideia aqui é justamente apenas apresentar alguns pontos bastante polêmicos. Tá? É no caso de morte, tanto da pessoa física quanto da jurídica, que seria no caso de extinção, existe muita dúvida. Eu acho que essa foi uma das perguntas que mais me fizeram no último ano. Ah, Paulo, se a pessoa morre, então extingue o processo? Calma. Não é bem assim. Se o processo tratar somente de um ilícito que não teve nenhum dano, a gente já viu que no direito administrativo é possível isso, aferiu uma norma do Tribunal de Contas. Essa norma dizia que tinha que mandar o balancete até o dia 15, ele mandou no dia 30. Ele vai responder por multa aqui. Se for só um caso de aplicação de uma sanção, de fato, comprovando o óbito, o processo vai ser extinto, porque não tem como continuar. Lembra que eu falei? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, a gente não pode continuar esse processo e multar o cônjuge que sobreviveu. Não pode multar os herdeiros, não tem como. Agora, e se tiver dano? Lembra que eu falei? O dano, ele não equivale à sanção. O dano, ele é mera restituição. Ele exige a restituição, melhor dizendo. Então, nesse caso, não é sanção. A gente vai estar ferindo aquela garantia constitucional? Não. Então, nesse caso, falecendo o gestor, falecendo o responsável que está no processo, o processo vai continuar se tiver dano. E quem é que vai ser... Aqui. Eu perdi aqui, gente, desculpa. Aqui, ó. Quem é que vai ser citado? O TCU nos diz o espólio, olha só, não havendo identificação do inventário, e por conseguinte a nomeação de inventariante, porque se tiver inventariante a gente vai citar o inventariante. A citação do espólio deve ser realizada na pessoa do administrador provisório, que é, em regra, o cônjuge supérstite, aquele um que sobreviveu. Tá? Aí é que tem a fundamentação legal que o TCU nos dá. Então, meus caros, faleceu o responsável, tem dano configurado, a gente vai citar uma dessas pessoas aqui para que apresente a defesa. Vai haver aí uma sucessão subjetiva. Nós vamos mudar aí num polo passivo a pessoa, mas o processo continua. O processo continua, não tem uma extinção automática, tá bom? E no caso de pessoa jurídica, o TCU também nos fala que eu estou num processo de pessoa, que envolve pessoa jurídica e apenas multa, e a pessoa jurídica é extinta, equivale à morte. Tu vai citar quem? A gente já viu que o administrador só responde em caso de abuso de direito, pelo menos em regra. Tá? Agora, é claro, olha as consequências, né? Se eu estou num processo aqui que envolve convênio, segundo aquela súmula do TCU, e é extinta a pessoa jurídica, eu vou continuar responsabilizando o administrador. Percebe como as coisas acabam se embrulhando, né? Pois bem,
E por fim, eu entro agora no último tópico aqui dos responsáveis, que tem a ver com a súmula em relação ao prefeito e ao município, no caso de convênio. A súmula 206, perdão, 230, tá? Essa súmula aqui, que já é bastante conhecida, eu acho que é a súmula mais conhecida da gente no Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Essa súmula aqui do TCU, ela é antiga já, mas ela foi reformulada recentemente, olha, em fevereiro deste ano. Esta súmula nos diz o seguinte agora, que compete ao prefeito sucessor, ou seja, teve mudança de mandato, tá? Ou vai no caso de impeachment, de morte, mas assim, teve uma sucessão aí do prefeito, a apresentar a prestação de contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor. Quando este não tiver feito, aqui que vem um ponto que mudou bastante, olha. E o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencendo num período de gestão do próprio mandatário sucessor. Olha só. Antes, gente, não tinha essa limitação temporal aqui. A gente se perguntava, peraí, um convênio venceu em 2005. Um prefeito vai assumir agora em 2021. Esse prefeito aqui ele vai ter que prestar contas daquele convênio lá em 2005? Era meio complicado o negócio, tá? Agora o TCU deu uma arrumadinha aqui para dizer o seguinte, de que se o convênio estiver vencendo durante o mandato desse gestor agora sucessor, ele assume um ônus da prestação de contas. Ele assume o ônus da prestação de contas, tá? Eu tô errando aqui as teclas hoje, gente. Eu tô ficando barbeiro nisso daqui, tá? Aqui eu só coloquei um quadrozinho. Vocês sabem que todo esse material, terminando o curso, vai estar lá no nosso site interno da Daext. É só vocês conferirem. Eu coloquei aqui só para questões mesmo de visualização, tá? Antes tinha aqui, olha, não tinha essa limitação. Essa aqui é atual, essa aqui é antiga, tá? Eu concordo com essa súmula, também não concordo. Por quê? Eu parto do princípio e a doutrina que eu me amarro para me basear isso daqui é do nosso Caldas Furtado, um conselheiro lá do Tribunal de Contas do Maranhão. Ele tem um nível de direito financeiro que é fantástico. Os colegas estavam me pedindo dicas de doutrina. Em direito financeiro eu gosto muito do Caldas Furtado, tá? É um livrinho ótimo. E ele diz, olha, a responsabilidade perante os tribunais de contas, a responsabilidade de prestação de contas, ela é personalíssima. Personalíssima. Significa que, nesse caso, nem o herdeiro recebe ela. Tá? Então, olha só. Se ela é personalíssima, eu não posso vincular o sucessor com problemas do anterior. Tá? Aqui tem uma polêmica que eu não queria entrar, mas eu acabei entrando, de que é bom diferenciar o dever de prestar contas com o dever de remessa das contas. São coisas que não se distinguem, tá? Mas eu prometo fazer uma aula, eu estou prometendo muita coisa, só para fazer isso daí. Tá? São duas coisas que não se confundem. Quando a gente separa as duas coisas, muita coisa se explica, tá? Inclusive o momento que configura a omissão. Eu acho que essa aula vai ficar ótima. A gente tem um projeto hoje tramitando, de um IN em relação à tomada de contas anual. Uma IN que eu trabalhei bastante nela com a ajuda dos colegas. Se essa norma for aprovada logo, a gente pode fazer um curso dela e aí eu posso trabalhar melhor isso daí para vocês, tá? Então vamos lá, gente. Finalizando, esse é o último tópico. Eu já passei do horário aqui, acho que já passei. Mas só para a gente fechar tudo na aula de hoje, tá? Período de exercício. Gente, a última coluna da nossa matriz é o período. Por que o período é importante? A gente viu reiteradamente no módulo 1 que nós temos que pensar o ilícito no momento em que ele ocorreu. Nós não podemos cometer anacronismos. E a LINDB, com aquela reforma de 2018, deixou isso muito claro. Nós temos que respeitar as orientações gerais da época. A gente não pode pegar uma orientação de agora e aplicar numa situação lá de 2015. Não pode. Porque senão a gente estaria cobrando do gestor que ele tivesse uma bola de cristal e adivinhasse o momento que o tribunal vai fiscalizar o ato. Ou pior, o momento que ele vai julgar o ato, que às vezes tem um bom descompasso aí. Então, assim, identificar o momento já é essencial por isso. Saber discernir, por isso a situação encontrada, que eu sempre lembro para vocês, é requisito essencial para a gente discorrer bem. E tem um outro ponto, gente.
Se o ato for hoje, que dia é hoje? Só ver aqui. Olha, se for 24 de abril de 2020, pode ser um responsável. Se o ato foi no dia 20, há 4 dias atrás, pode ser outro. Sabe por quê? Porque ninguém é perene no cargo. E se o gestor mudou? Paulo, por que está falando isso? É muito comum a gente encontrar num processo algo que tramitou via sistema e o tribunal às vezes não tem acesso integralmente a sistemas, é uma realidade ainda aqui do Amapá. Ele não tem acesso a esse sistema e a gente fica perdido, a gente não sabe quem assinou, a gente sabe que o processo tramitou, a empresa recebeu, a pessoa jurídica recebeu o valor, o fornecedor, em suma. Toda a despesa foi executada. Mas quem foi que operacionalizou em cada fase? Aí a gente vai em trabalho de formiguinha, a gente vai reconstruindo cada passo ali. Pede documento, não vem, aquela coisa toda. O que acontece? A gente pode, se a gente não souber o dia exato que algo aconteceu, a gente pode responsabilizar o agente A, quando na verdade quem fez o ato foi o agente B. Deixa-me dar um exemplo concreto. Eu participei de uma fiscalização em que a gente não teve, na época a gente não tinha acesso ao CIPLAG totalmente. Então a gente pegou um processo inacabado. Pedimos a documentação, não veio completa. Mas o fato é que a gente sabia que a despesa estava paga, porque nós tínhamos o quê? A ordem bancária em mãos. Nós tínhamos a ordem bancária. Então o que a gente fez? A gente olhou a data da ordem bancária e responsabilizamos o agente público daquela época, da data da ordem bancária. Quando veio a defesa, o agente público disse, meus caros, com todo o respeito, mas vocês erraram o alvo. Sabe por quê? Porque nesse período aí, não fui eu que assinei essas notas. Porque está faltando um documento essencial para a análise de vocês, que é a programação de desembolso. Eu assinei a programação de desembolso? Não. Quem assinou foi o outro gestor que eu fiz alternância. Qual foi o problema? A programação de desembolso foi assinada numa semana e a ordem bancária foi emitida na semana seguinte. Tinha aí um delay de pelo menos 7 dias. E a gente não viu que aqui tinha mudado alguém. Por que isso aconteceu? Porque o processo estava incompleto, a gente não teve acesso, mas assim, configurar com exatidão o dia, o período, é essencial para você saber com quem você está tratando, quem é o responsável da ação. Lembra do nexo causal? Pois é. Sem falar das orientações da época que nós temos que prestar muita atenção como está aqui, tá? Dito isso, eu só queria dar algumas orientações de preenchimento da matriz e o nosso curso se encerra, tá? Fiquei até feliz agora. Tá? Vamos lá. Deixar aqui no meio. Vem aqui. Então, aqui tem mais espaço, né? Mais óbvio. Gente, essas orientações aqui estão lá naquele curso do TCU, tá? Que eu falei para vocês, aquele curso de 2013. Não lembro agora qual aula, tá? Se tá na 1, na 5. É bom que assim todo mundo lê todas as aulas, tá? O que o TCU nos diz? Olha só. Primeiro, aqui no achado, essa é a nossa matriz de responsabilização, tá? Todo mundo conhece ela, tá? Se não conhecer, eu vou dar uma cacholeta, que tem que conhecer, tá? Aqui no matriz de achado, o que vem no achado? Todos os elementos do achado, não, só o nome do achado. Nós temos uma instrução normativa, que é a 01 de 2014. Essa instrução, ela classifica os achados e nomeia. É bom a gente padronizar o nome dos achados, até para a gente saber do que está tratando, tá? Superfaturamento tal, superfaturamento daquilo, sobrepreço, é só o nome do achado aqui. Por que o nome do achado aqui? É para a gente linkar com todo o resto. O achado por inteiro vai estar lá no relatório, tá? A nossa matriz vai estar aqui no anexo. Então, aqui é o nome do achado, tá? Superfaturamento decorrente de sobrepreço, tá? Fraude em licitação, todo mundo conhece. Isso daqui alguns dizem que é o chamado do achado, tá? Aqui no responsável, gente, além do nome completo, nada de abreviar o nome do CPF ou CNPJ, tá? Se for pessoa jurídica. Por que isso? Porque lá na hora de fazer a citação, a equipe da Secretaria-Geral, ela vai buscar lá no sistemazinho dela e tem muito homônimo, gente. Tem muito homônimo, ela corre o risco de citar uma pessoa que não tem nada a ver. Até a pessoa conseguir se justificar, tadinha, olha o problema que vai dar. Então aqui tem que evitar ao máximo confusão do nome, tá? Tô com uma sinusite, quando a nariz aqui não tá me ajudando. Período de exercício, eu acabei de falar para vocês, tá? Indicar sempre para todos os responsáveis o período. Por que todos os responsáveis? No mesmo achado,
Eu posso ter uma pessoa que vai responder porque assinou a nota fiscal, um outro porque executou o pagamento, o outro porque fez o orçamento. Cada situação dessa é uma data diferente, tá? Em regra, né? Vai que tudo aconteceu no mesmo dia, mas mesmo assim tem que estar a data. A conduta, tá? Aqui, gente, eu discordo bastante. Gente, perdão que eu tô com o nariz que não tá ajudando. Deve constar na coluna da conduta a ação corpórea. Como assim? O agente assinou a nota fiscal. Só que aqui tem um ponto de discordância muito grande que eu tenho com o TCU. Porque o TCU diz que é para colocar no infinitivo. Como assim? Qual foi a conduta que originou o superfaturamento por sobrepreço? Superestimar os preços. Aí estaria aqui. Conduta, superestimar os preços de forma dolosa, de forma culposa, na modalidade imprudência, imperícia. Por que eu não gosto desse infinitivo? Eu não gosto... voltando aqui, perdão. Foi cuidar do nariz que não estava dando certo. Gente, por que eu não gosto do verbo no infinitivo? Porque parece que a situação nunca vai perder a abstração, vai continuar eternamente abstrata. Sendo que aqui nós já temos um fato concreto. A gente está especificando a responsabilidade a ponto de dizer ocorreu esse ilícito aqui e nós temos esta pessoa, seja jurídica, seja pessoa natural, respondendo pelo ilícito. Já passou da abstração. A abstração está lá na lei, está lá na norma, está lá na regra. Tá? Aqui, a meu ver, é bastante interessante que a gente diga, olha, sabe esse CPF aqui? O João da Silva? O João da Silva, num dia tal, ele assinou um orçamento superestimado. Este orçamento superestimado foi o que? A causa que provocou o superfaturamento. E ele fez isso por imperícia. Por imperícia. Ele tinha o dever de acertar, mas ele fugiu aqui do dever de cuidado, objetivo de cuidado. Então percebam que quando a gente conjuga o verbo, a gente põe no tempo verbal e associa com o ilícito e cria um nexo de causalidade. Eu realmente não entendo por que dessa orientação no infinitivo. O agente, quando ele lê, ele vai encontrar assim na matriz. Olha só. Assinar nota fiscal, certificando da execução do serviço de forma dolosa. Ele vai dizer, peraí, isso aqui é abstrato. É claro que se alguém assinar uma nota fiscal de forma dolosa, certificando um serviço que não ocorreu, vai estar cometendo um ilícito. Ele vai achar que nem é com ele aquilo. Ele vai achar que é uma hipótese. Eu realmente... Mas assim, essa é a orientação que está no TCU. Mas eu acho que essa é uma orientação aqui, eu divirjo bastante. Nos meus relatórios, quando eu assino, eu ponho conjugando o verbo. É a dialeticidade. O agente público, ele sabe exatamente o que nós estamos imputando a ele. Exatamente. Eu posso estar errado, pode estar faltando uma documentação, eu posso não estar vendo alguma coisa, a metodologia está equivocada, mas é para isso que serve o contraditório. E quando eu faço uma análise de uma defesa, isso é meu. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo aqui o gestor, o responsável, ele tem toda a certeza do mundo. Perdão, ele tem toda a razão do mundo. E a gente põe lá, há razão suficiente para alterar o achado qualificado pela comissão auditora. Há razão no que diz o responsável. E a gente muda. O contraditório é para ser considerado. O contraditório não é apenas para estar lá no processo como uma formalidade. Então aqui. E por fim, nexo causal. Por fim não, né? Que o penúltimo nexo causal. Nós temos que dizer o que foi, tá? Que levou aquela conduta, tá? Tudo aqui tem que estar de forma bastante resumida. Tem que treinar bastante aí o poder de síntese, tá? E por fim, a conduta que serve para avaliar a reprovabilidade. A reprovabilidade da conduta, tá? Essa matriz aqui, ela vai sintetizar tudo isso que nós vimos. Então, se coloca no lugar do julgador, você como relator. Você, de um lado, você tem o achado da auditoria. Você pega esse achado, você vai ver a situação encontrada, descrevendo tudo o que aconteceu. Você vai ver o critério. Qual é o critério utilizado? É uma lei? É um estatuto? É uma portaria? E não é apenas a portaria, não é apenas o estatuto ou a lei.
qual é o artigo, qual é o inciso, tem que estar especificado isso daqui, qual é o critério. A gente, inclusive, viu muito como é complicado colocar um princípio como critério lá no módulo 1, né? Remeto vocês àquele raciocínio. Ele vai ver a situação, o critério, ele vai analisar as causas, os efeitos, as evidências, e de outro lado ele vai ter essa matriz aqui, que vai dizer para ele, olha só, quem é o responsável, quando ocorreu, qual foi a conduta que ele fez, tá? Aqui a conduta vai dizer, olha, o agente público fez isso de forma dolosa ou culposa, tá? Tem que estar esse doloso ou culposo aí, tem que estar, é fundamental. Qual foi a ação dele específica que levou ao resultado? E, por fim, a reprovabilidade de maneira bem sucinta. Meus caros, chegou na hora do meu muito obrigado. Aqui, um gatinho azul, um meu gato é uma gata preta, o outro é um famoso frajolinha, preto e branco. Mas achei esse gatinho azul aqui que representa os dois, tá? Aqui estão os meus contatos. Mas assim, aos colegas do TCAP, por favor, me mandem um chat pelo Teams até o dia 4 da semana que vem, porque eu vou estar de férias. Daí só 20 dias depois, tá? Mas de qualquer forma, manda que eu respondo quando eu retomar. Esse caso aqui é mudar da sala para o quarto, né? Que está de quarentena. Mas é isso, tá, gente? Muito obrigado. Dúvidas, entre em contato comigo, tá bom? Tchau.